começando as observações do pessoal. Então, retomando, isso quer dizer, são os alunos que, de alguma maneira, podem se aproveitar, né, dessas diferentes perspectivas e olhar ou construir, né, o seu trabalho, vamos dizer assim, utilizando esses fundamentos, né, que pertencem aos pesquisadores, muitas vezes de maneira excludente. Então, no caso, né, eu acho que houve um casamento aí entre os trabalhos que têm uma metodologia quantitativa, né, que são os trabalhos que o Glaucio desenvolve, e uma perspectiva etnográfica, mais da antropologia, né, que eu acho que, na minha opinião, né, foi muito bem trabalhada pelo trabalho do Michel. Né? Eu acho que o Michel conseguiu fazer essa combinação de maneira muito adequada, né, e tal, e deve ter, vamos dizer, sofrido bastante para poder combinar essas coisas. Não é isso? Inclusive porque a gente sabe, né, que essa diferença entre métodos quantitativos e métodos qualitativos é uma diferença entre métodos, não é isso? Não é uma diferença entre, vamos dizer, dados, não é isso? Porque todo dado da ciência social é obtido na interação, né, com alguém. O IBGE tem que bater na porta de alguém para perguntar alguma coisa que, se o jeitor responder, não tem dado. Isso aí a gente trabalha com isso, sabe disso. É uma questão mesmo de perspectiva de tratamento dos dados, e não propriamente de construção, né, de um objeto teórico, coisa assim. Né. Bom, no caso, né, eu acho que o trabalho foi muito bem sucedido porque ele ataca uma questão que, na minha opinião, é fundamental, né, na nossa pesquisa aqui no Brasil, né, e comparativamente ela também se reflete em outros lugares que nós temos estudado, como a França, os Estados Unidos, Canadá, Portugal, Argentina, porque o Brasil tem algumas características distintas, né, na sua, vamos dizer, na constituição desse mundo do direito. O mundo do direito brasileiro é um mundo que eu brinco aí, mas é uma coisa igual jabuticaba, não é isso? É uma coisa que só tem aqui, tem uma coisa muito diferente, tem especificidades muito grandes e que necessitam exatamente de uma observação qualificada para que possam, vamos dizer, aparecer, né, vamos dizer assim, aparecer acima, né, dessa aparente homogeneidade com a qual eles se apresentam em público, né, e, portanto, se oferecem muitas vezes a uma comparação internacional. Né. No seu caso específico, eu acho que a coisa mais importante que tem aí é você mostrar de maneira clara, né, como é que, vamos dizer, uma lei, que é uma abstração, né, no Brasil as leis são abstratas, né, e tem uma condição de acontecer para o futuro, e não de representar, né, coisas presentes. Essa lei do juizado é o maior exemplo disso, quer dizer, uma coisa que alguém bolou isso, botou lá, botou na Constituição, depois fez uma lei, e aí o pessoal mandou, né, os tribunais fazerem, então ninguém sabia como é que ia fazer, muitas vezes não deram recursos e tal. Tem uma trajetória muito, assim, muito própria, ao mesmo tempo muito semelhante a várias outras invenções jurídicas, né, no Brasil, porque tem essa ideia de que a lei vai mudar a sociedade, né, não ao contrário, a sociedade, a lei, de alguma maneira, responde, né, a mudanças sociais. Que é essa questão desse ethos, né, da relação entre a sociedade e o tribunal. Né, quer dizer, o tribunal, no Brasil, historicamente, né, como já mostrou o Schwartz, naquele livro dele, A Burocracia e Sociedade Brasileira Colonial, não é um serviço, eles se tornam um poder. Né, por exemplo, essa é uma das jabuticabas brasileiras, que eu quando estava direito, ficava sabendo que na França tem um negócio do parquet, não sei o que, sempre achei que o Ministério do Parquet fosse tudo a mesma coisa, porque era o que disse na faculdade, eu tinha que acreditar que os rapazes todos cultos, né, dizendo aquilo para mim lá em Porto Alegre. Aí de repente você chegava na França, a magistratura é subordinada ao ministro do interior, tá entendendo? Então o Garapon, quando estava aqui, estava danado da vida, porque o Sarkozy assumiu, e aí queria tirar ele lá do Instituto de Altos Estudos da Justiça e botar ele na vara, lá que ele estava na vara da infância, lá que ele trabalhava com a Marinha Norte, lá não me lembro direito o nome, entendeu? E estava desesperado, toquei na aba lá em Salvador e saiu correndo, porque tinha que ir lá resolver, conseguiu evitar essa catástrofe. Mas o cara manda
E a magistratura é uma carreira só. Né? Tem o promotor de pé, o juiz sentado, né? O juiz de instrução, mas todos eles são da magistratura, não tem nenhuma diferença entre isso. A aluna de Michel aí acabou de fazer uma tese e publicar um livro muito interessante, a Vivian, né? Que faz uma etnografia desses procedimentos. A Lucia fez uma etnografia, né, desses procedimentos na Argentina, né, onde mostra, inclusive, que também não tem nada a ver com a maneira como nós tratamos isso, como o tribunal se relaciona com a sociedade. Então, o seu mérito, de certa maneira, é você mostrar, né, com dados e com, né, um exame estatístico apropriado, né, uma série vamos dizer, de paradoxos, né, entre, por exemplo, aquilo que se diz que são os casos encerrados, né, os casos resolvidos, os casos solucionados, e o que as pessoas pensam disso, né, como é que se solucionam esses casos, então, os acordos induzidos, né, que são forçados, né, essa conciliação forçada das pessoas, inclusive com certas características que você aponta muito bem e que confirma essa tradição jurídica brasileira de ser um direito ligado ao Estado. Né? Você sabe que aqui no Brasil as faculdades de Direito, diferentemente das faculdades de Direito de Bolonha, das sociedades liberais, né, pré-liberais e liberais, ela foi constituída lá na justificativa dela, como mostra aqui em Falcão, ela foi constituída para formar os quadros da administração do Império. Ela não teve nada a ver com a sociedade. Né? Isso aqui era para botar a faculdade de Direito para produzir funcionário público para poder administrar o Império. Isso aí que era a justificativa. Então, é um direito estatal, é um direito profundamente voltado àquilo que se chama de direito público. Não é público nesse sentido de social da sociedade, é público no sentido de estatal, que é uma coisa propriedade particular do Estado. E o Estado e o direito se sobrepõem, né, de forma tutelar, que eu acho que é uma coisa que fica clara nesse trabalho, a sociedade. Quer dizer, eles tutelam a sociedade e, portanto, tutelam os conflitos da sociedade, e inclusive dizendo para as pessoas que elas não têm que fazer conflito nenhum, né? O que, vamos dizer, reforça essa ideia de que você tem uma sociedade hierárquica, onde o conflito é indesejável, né? E que a harmonia e o princípio que vamos dizer, organiza a sociedade, e não como na ideia liberal, né? De que você tem os indivíduos que entram, o conflito é inevitável, as pessoas são todas... Então o que o direito faz? O direito... Né, aquele livro do Sandy Davis, né, Antropologia do Direito e tal, tem introdução dele, o que o direito faz? O direito administra o conflito. Aqui, se disser isso com o advogado, ele administra o conflito. Não, o direito pacifica. Né, ele termina com o conflito, ele suprime o conflito, e a polícia, muitas vezes, exatamente dentro dessa mesma, suprime não só o conflito, mas as pessoas do conflito, né, porque são indesejáveis que estão criando caso, estão fazendo conflito, então você resolve o problema logo de uma vez por todas. Né? Então, eu tenho posso contar a piadinha assim, eu já vou terminar, que eu estava dando aula em Nova Iguaçu, era um curso que tinha lá alunos de direito e policiais, e aí tinha um rapaz lá que tinha um defensor público, estava dando aula, eu estava na plateia, ouvindo. E ele estava falando para os polícias assim, olha só, vocês quando prendem a pessoa, então vocês têm que dizer a verdade, vocês têm que botar a verdade porque às vezes a única coisa que a gente tem é o auto do flagrante, não tem mais nada, não tem coisa nenhuma, não tem. Aí o cara levantou desse e quer que ele diga a verdade, muito bem, mas o senhor mente, é isso? Não, mentir como assim? Não mesmo, não, o senhor mente, a gente diz uma coisa, o senhor vai dizer que é outra coisa, aconteceu, não sei o quê. Não. A Constituição garante a defesa, não sei o quê, o princípio contraditório, Aí o cara insistiu, escuta aqui, o senhor é defensor público, não é isso? Sim, senhor. O senhor é pago pelo Estado, não é isso? Sim, senhor. Então é o seguinte, o senhor é pago para mentir, o senhor veja só, não pode. Não, meu filho, porque de acordo com o artigo tal, número tal, qual é o fundamento moral da sua mentira? Eu quero saber isso. Aí o cara diz assim, bom, eu não sei, mas o professor Cândido que está ali certamente poderá responder a essa pergunta. Eu digo, olha só, por acaso até posso mesmo, porque evidentemente que o nosso processo, né, é muito católico. Isso então, tem a palavra, por exemplo, em francês, né, confissão não é confissão. Né, confissão, confession é a confissão católica. Né, a palavra para
Brasil não, a palavra confissão é a mesma coisa, confissão judiciária e confissão católica. E o sujeito que confessa, né, ele atenua a pena, é perdoado e principalmente não vai para o inferno. O cara estava, aquele negócio que o pessoal todo queimava na Inquisição, o cara não ia para o inferno, então o cara ali, por isso, o cara ia confessar ou não. E, nesse caso, o sujeito mente, ele pode até escapar do castigo, mas a alma dele vai para o inferno. Então, o fundamento moral da aceitação da mentira por parte do acusado é essa, né, que é toda uma visão, né, uma moralidade religiosa e tal, que permeia esse instituto. Aí tinha um cara do meu lado que falou assim, pô, você está vendo? Eles vão para o inferno mesmo, então a gente manda logo eles para o inferno, faz uma economia, né, entendendo? Porque fica fazendo isso tudo e acaba tudo no inferno, entendeu? Sabe? Eu, evidentemente, não queria ter vamos dizer, gerar essa conclusão, mas foi o que concluíram, né, por conta disso. Então, com isso aparece, né, essa lógica do contraditório a que você se refere, que é diferente do princípio do contraditório, que é uma lógica escolástica, que não existe em outros sistemas judiciais, né, ocidentais, da civil law, onde as pessoas acordam. Na França você faz acordo o tempo todo, na Argentina faz acordo também, né, com esses casos. Então, e, vamos dizer, uma dogmática jurídica, é um sistema fechado e hierárquico, que quer resolver tudo, ter explicação para tudo e, evidentemente, é altamente, vamos dizer assim, impermeável isso, a natureza dos conflitos que ele examina, né, que é outra coisa principal que você mostra isso, né, que é uma natureza dos conflitos que não é examinada pelos conciliadores. Né, eles não estão interessados em saber, né, por que tem um conflito, por que não tem um conflito e tal, não tem isso. Tem também, nós temos lá no nosso grupo, lá no nosso Instituto de Administração Institucional de Conflitos, esse IMCT, tem pessoas que fizeram também sobre mediação. Na mediação parece a mesma coisa, quer dizer, o sujeito não quer saber a natureza do conflito, ele quer resolver aquele caso, ele quer encerrar aquele caso. Então o camarada tem vários conflitos, então tem que tratar desse conflito aqui. Então, quer dizer, de mediação não tem nada, um troço para também resolver o conflito, né? E resolver o conflito assim, né? Suprimir o conflito, acabar com ele, né? Incomoda, o conflito incomoda o tribunal. E é uma coisa interessantíssima isso, né? Como é que um tribunal que é feito para administrar conflito fica incomodado com os conflitos que chegam a ele. E aí tem a opção de desembargador, com isso eu termino, que diz que o pessoal é litigante, nem se muito litigante, porque a justiça é gratuita, as pessoas todas abriram todo, que isso não pode continuar assim, porque fica enchendo os corredores do tribunal, como coisa que o tribunal não fosse para responder a esses conflitos que a sociedade está querendo que ele intervenha, porque uma coisa é ele se meter onde ele não é chamado, outra coisa é ele se meter onde ele é chamado, né? Está sendo chamado para administrar os conflitos e não quer administrar o conflito, acha isso nojento, porque ele quer administrar grandes causas, grandes, né, importâncias, etc. Grandes causas, dinheiro, volume, e às vezes não só, quer dizer, certamente sempre são valiosas, mas além disso, né, causas, não quer dizer o seguinte, ele tem uma hierarquia de importância, não é isso? Então, essas causas da sociedade não são importantes. Agora, tem aquelas que ele julga que são importantes, entendeu? Ele não pergunta para saber quais são as causas, que essas causas aqui, a sociedade certamente julga que são importantes. O volume, né, de casos que vão para o tribunal é evidentemente, como você mostra aqui, evidentemente de alta relevância e significância. Não é isso? E não é só lá onde você estudou. A gente tem várias etnografias de vários outros lugares. Saiu agora o livro da Vera, né, sobre o juizado especial de Duque de Caxias, né? Vera Ribeiro, da Lumen Juris, é o último livro que nós publicamos, né, da Lumen Juris. Então, né, que é com os promotores mandando o camarada tirar sangue, em vez de dar dinheiro, o sujeito vai doar sangue, que o cara paga com sangue, o negócio do cacete. Então, né? Então ele inventa essas coisas todas que são completamente arbitrárias e eles acham isso absolutamente normal, né? Então, o seu trabalho, encerrando, quer dizer, ele tem esse mérito, né, de expor, né, com clareza, né, sem militância nem nada, quer dizer, de uma forma bastante objetiva, ajudado naturalmente pelo instrumental quantitativo que você usou, de uma maneira bastante objetiva, essas questões todas que são questões. Isso não vai resolver nada, que você não está formado no mestrado de Sociologia,
mas para colocar as questões. Tá? Então, você está de parabéns. Muito obrigado. Bem, eu aqui vou aproveitar uma visão de fora, né? Estranha do ponto de vista de perspectiva e de viés disciplinar, né? Mas eu também concordo com o Kant, gostei muito do seu trabalho. Achei tudo muito elucidativo. Gostei dessa combinação de casos, de exemplos, e para mostrar como que no todo que você observou, com as tabelas, com as estatísticas, e mostrando que naquele tribunal ocorre daquela maneira. Que é diferente de você chegar no tribunal, selecionar umas pessoas, mostrar isso, assistir umas coisas, foi assim, muito sistemático. Está de parabéns. Muito, muito bem feito, de fato. Como a gente seria explorar uma outra coisa. Eu olho toda vez que eu pego uma tese, assim, aquelas que, uma dissertação, né? Porque eu acho que o trabalho de mestrado é o primeiro trabalho que tem que ser feito, no meu entender, tem que ter uma pesquisa nova, que acrescente um pouco no conhecimento existente e que tenha algum problema que vai dirigir aquela investigação. Algum problema, sempre que eu falo de problema, eu falo para os alunos, é uma teoria, você tem que ter uma teoria. Na sua conclusão, eu vi coisas que dá para tirar. Como você apresentou, eu achei que ficou bastante descritivo, eu me senti falta da teoria. Eu não acho que lançar recursos a alguns autores para coisas conceituais seja teoria que eu estou dizendo. A teoria é você pensar o que eu espero encontrar, o que a literatura sobre o assunto fala. E eu acho que você tem contribuições muito boas para dar desse ponto de vista, escolhendo aí o que você quiser enfatizar. Do meu ponto de vista, eu achei muito interessante que foi bom você ter dito que você fez curso de políticas públicas, a criação, eu vou chamar de JEC, se bem que a gente lembra outra coisa, mas JEC. No caso é GCRIM, né? GCRIM, JEC é outra coisa. É acessível. GCRIM. Você está vendo como eu sou fora da área, né? Esqueci do Cílio. Não acertou. Não, eu só gosto de terminologia, né? Eu vi o seguinte, você está, no meu entender, você está avaliando como que uma lei é implementada numa instância determinada. Isso faz com que você esteja falando para aquela. Como você pode tirar conclusões que sejam mais gerais? Primeiro, o quantitativo só se para você mostrar o padrão é esse, nesse juizado. O padrão é esse, e eu acho até que o padrão desse juizado vai mudar a mudança da juíza, como você mostrou. Pode ser. Agora, o que isso significa do ponto de vista da implementação de uma lei, da operação de uma lei? O estudo desse caso pode te levar a uma conclusão mais geral. E aí eu vou citar o artigo 6 que você cita da lei. Tem esse dispositivo da lei, o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e econômica, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.